Bom, Bom, meu nome é Davi. eu sou o João e hoje nós trazemos uma retrospectiva dos últimos eventos de janeiro, e só janeiro, né? Só janeiro. Só janeiro, né? Então temos campeonatos grandes aqui que tiveram um bom impacto no meta e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Temos Toronto, Birmingham e Mérida para falar hoje, fazer um apanhado para vocês e apontar momentos interessantes, né, David? Sim, começar pelo Toronto, né? Isso. Então, o Cara, Toronto, o que que você me disse de início? Toronto a gente chegou a fazer previsão, né? Uhum. Tá. Pois é, Toronto, depois de Stuttgart, foi quase um mês e meio, né? De Sim. intervalo. Foi, foi um belo mês aí de intervalo. E de um intervalo onde em Stuttgart soltam a bomba de Terrazard, né? Daí nesse mês a gente fica nesse período aí de popularização desse deck. E teve uma pessoa que trouxe um ponto muito importante que eu estava conversando numa dessas comunidades de WhatsApp, que é o quanto esse deck ele é baratinho para montar também, né? E tem Uhum. coisas muito acessíveis, não tem nada muito caro nele. Isso também pode ter sido um grande ponto para ele popularizar, principalmente aqui em locais, né? Que a gente viu bastante popularizar em challenges, cups locais. Sim. Então, a gente foi nesse mês de tensão, mas muito por isso que eu apostei nos meus palpites que esse arquétipo seria mais popular que o Slowzard, né? Eu acho que eu cheguei a apostar 9% no arquétipo, não sei se Uhum. está com É isso aí. os palpites abertos. Vou abrir aqui. Da- Tá tranquilo. Daí foi 9% e eu acabei errando porque foi ainda mais popular o Terrazard nesse regional. Chegou a 10,20, né? 10%. Cheguei a apostar em 18 em Goldengo. Apostaria que fosse o arquétipo de maior presença, que é enorme. No Mundial, com a variante de grupo ligada, ele tinha chego a 25%. E nesse regional de Toronto foi o mais perto que ele chegou desde então, que foi 21, assim. Fazia muito tempo que ele não batia 20%. Uhum. Então, Desde o Mundial, né? assim, é exato, e foi um aumento de quase 6% em relação ao último Major, então foi assim, eu sabia que o aumento seria grande, mas foi estrondoso assim a popularidade de Goldengo. E, e Gardevoir eu chutei que seria mais ou menos essa variável, assim, que foi realmente, né? Sim. A mais popular. Eu imaginei que fosse a Gardevoir pura, muito por conta da popularização de uma lista que tinha vazado algumas semanas antes do Henry Chow e afins. E até porque a adjacente é difícil ser a mais popular também, né? Sim. Aconteceu, mas quando acontece é tipo 2, 1%. E realmente ficou mais ou menos nessa faixa que eu achei que ficaria 7% para uma, 6 para outra. Eu acho que eu cheguei a fazer 8 para uma e 7 para outra, né? Então, um erro percentual Isso. de um. Uhum. E Dragapult Dusknoir que eu sempre aposto que vai ser o segundo arquétipo mais jogado, né? O que, de novo, eu errei por questão de proporções, né? Mas ele não foi a 11% que eu acho que foi o que eu palpitei. É, foi 11. E sim a 13, né? Foi 13. Então, 11% é o normal dele, assim, 13 é um pouquinho mais alto, mas diferente do que eu achei que fosse esse regional de Toronto, e tu vai poder falar um pouco sobre isso na tua perspectiva também, mas eu achei que esse regional de Toronto fosse um método regional, assim, mas o que a gente viu em relação ao stack de players e ao stack de metashare foi foi nível internacional, assim, esse regional, tipo, um regional muito destacado em relação ao metashare, e por isso menos variedade, por isso números mais inflados de decks mais metas, né? E muito destacado em relação a jogadores também. Sim. É, eu não lembro como é que foi Las Vegas, mas eu tenho a impressão de que a América do Norte tem essa tendência a ficar num meta mais concentrado, né? Nos decks mais Sim. competitivos ali do topo e tal, eles ficam bem concentrados. Enquanto Pois a é, mas gente. Pode falar. Las Vegas não foi tão inflacionado, tipo, Aham. esse daqui foi muito inflacionado, foi muito parecido com Worlds, assim, sabe? Por isso Sim. o susto. É, criou-se uma expectativa muito grande para esse regional. Falava-se de Toronto já desde muito tempo, né? Então, e o tamanho dele prova isso. Então, foi um grande crossover de vários competidores muito bons, né? Inclusive, até me impressionou que a Piper não estava indo, mas uma galera foi, né? O Henry, o Liam, tava todo mundo
nesse, né? E realmente não decepcionou em questão de conteúdo competitivo, porque nós conseguimos ter muitos estudos de caso sobre matchups muito relevantes no meta, então o que é sempre muito benéfico, né, em relação ao aprendizado. É, pode falar. Porque o regional normalmente ele tem uma. Quando ele vai pra stream, né? Eles pegam um deck muito diferenciado, que, claro, tem que estar com um placar bom, né? Ou jogadores muito diferenciados, que são jogadores muito bons, né? Eles tentam Uhum. fazer esse meio termo. Só que parecia que eles não tinham opção de deck diferenciado essa stream. Parecia que só ia deck meta porque era só o que tinha, sabe? Sim, Foi muito louco, assim. Não teve esse misto entre decks diferenciados e players que são diferenciados. Só teve players, sabe? Foi sim. muito louco. É, porque também quando você tem muitos players diferenciados e muitos decks do topo do meta, acaba acontecendo um gatekeep ali, né? Que Uhum. os Lucarios, os Garchomps da vida, eles não conseguem espaço muito. Porque eles pegam Não. três Pult Noir seguido, por exemplo, ou três Gardevoir É, seguidas e tal, né? e os três put noir que eles pegam, tipo, são ótimos put noirs, assim. Tão É, bizarro. exato. Então Toronto não tava fácil de competir, cara. Mas Né? tava muito bom pra assistir, assim, em questão de qualidade. É, e em relação às minhas previsões, eu sempre tento, sempre tem um campeonato que eu acho que a Gardevoir vai explodir assim, em questão de popularidade, né? Mas como ela tem essa divisão muito igualitária, ela acaba ficando entre o 8, 7, 9, entre a Jelly e a normal, né? Eu achei que a lista do Henry ia estar mais hypada, com a cauda brado e a capa luxuosa, achei uma ideia muito maneira, assim. Mas acabou não se popularizando tanto assim, né? Ele foi o único que chegou no Top Cut. Não, ele chegou no Top Cut com ela. É, e aqui vendo o Metashare, o Goldengo surpreendeu, eu errei por 1%, né? Eu coloquei 19, acabou sendo 21. É, Sim. mas assim, a gente vê uma grande consolidação dos top 4. Enquanto em alguns regionais atrás, alguns eventos atrás, o Mega Psyll tava ali, né, denunciando e tal, criando dúvidas se ele chegaria nesse top, né? Ele acabou se posicionando não com um deck que foi esquecido, como alguns apostariam, mas um deck que é de jogadores com um estilo de jogo particular e que é um deck com muito potencial, né? Ele teve boas runs e ele criaram-se várias variações, né? Vários galhos assim, várias ramificações desse deck. Então é um dos estudos de caso bem interessantes, tanto para esse quanto para Birmingham que a gente vai falar depois. Sim. É. E, hum, cara, falando um pouco sobre os jogadores, né? E o stack até do top 8. ahn, aquela coisa, tipo, tu nunca espera, especialmente com o Goldengo aí, né? Tu nunca espera que um top 8 vai ter 4 Dragapults, né? Nossa, não. Nunca é uma aposta segura a se fazer, né? Uhum, Especialmente envolvendo aposta. Mas é algo que é completamente compreensível pro arquétipo, assim. O arquétipo ele é muito, 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 muito bom e ele é muito recompensador para players de skill alta. Só que ele não é um arquétipo ganhador de evento, assim. uhum, Então é muito triste ver 4 Dragapults no top 8, onde os outros dois decks são Raging Bolt e Gardevoir, sabe? É muito. Dá muito dó dos put players, assim. E especialmente que com certeza teve mirrors, então é menos, é menos excitante ainda, né? As mirrors. sim. Mas, falando um pouco da build do Henrichel, né? A outra build que também nesse um mês e meio se popularizou muito foi uma build japonesa, assim, que levava um pouco da ideia do Lattes, levava um pouco da ideia de menos kills, mas continuava com as 3 rounds, né? E a build do Henrichel era com certeza a melhor build contra Dragapult da Skinnoir. E, assim, by far a melhor build contra Dragapult da Skinnoir do evento. E que pela pela ironia do destino, acabou perdendo no assimétrico pra um Dragapult da Skinor, né? Uhum, A gente viu na stream. Mas se a gente pegar todas as runs desses principais Dragapult da Skinor do campeonato, a gente vai ver que eles pegaram muito essa build japonesa que tem uma falha de item lock no turno 1. uhum, Assim, item lock no turno 1 de forma consistente, né? E E também não tem tema evolução, não tem 2 quilhas, né. Então é uma build eu acho que foi até a build do Sasso, se eu não me engano. deixa eu abrir ela aqui. Ah, não.
É, não, é a build do Sassi, ela tem o late, assim. Sim, ela tem lotes, né? É, mas enfim, a gente vê em diversos. Se as pessoas estiverem mais interessadas, né, em ver as runs dos Dragapult e da Skinwari e ver as Gardevoirs que foram enfrentadas, são builds que se despreocupam um pouco assim com a match. E realmente a match não muda muito. As partidas que foram mostradas em streams não representam a win rate, ela continua sendo 30 e poucos por cento, 35%, que é muito baixo. Mas, igual, para esses jogadores de qualidade mais alta, assim, é muito perigoso, sabe? E muito legal ver também que tanto a Keris quanto o Justin, quanto o Giovanni, há poucos anos atrás, assim, em 2025, 2024, ainda eram júniors. E hoje estão, tipo, top 8 de um regional muito, muito, muito destacado, sabe? E principalmente ver a América Latina no topo, né, cara? Sim. Porque, só pra finalizar, tipo, o top 100 desse regional tinha Henry Chow, tinha a Ema também foi, Uhum. o Liam, né, o Calvinho, o Riley McKay, enfim, tinha muita gente nesse top 100, Ian Hobby, tinha o top 1, o top 2 da América Latina, né, o Ierko, muita gente destacada, o Raul, o John Eng, tava muito destacado esse regional, assim, e conseguir essa posição é muito, muito. Tu vê a run deles, e todas as runs são, tipo, do round um ao último round, são decks do meta e pessoas que foram bem no regional, assim, é assustador. Sim. E eu tô aqui com a página aberta dos matchups de Pult, né? Como um exemplo de que esses números de porcentagem contra o meta nunca devem ser o fator mais determinante para escolher o seu deck, né? Tá vendo aqui contra Goldengo Lunatone, que é a principal preocupação, 45%, Gardevoir 32%, Guardian 41%, assim. Então, você olha pra isso, você pensa, nossa, putz, uma péssima play. Mas no final das contas, o jogador que faz, né, a run, assim, mais do que qualquer coisa, principalmente no nível mais alto, em todos os níveis, na verdade, né? Então, e principalmente se é um deck que recompensa a habilidade, né? Como Put Noir Guard, enfim, e Zoroark. Então, cara, pegue o deck que você é confortável, que você tem confiança e que você queira se aprofundar e vai, né? Acho que o Put Noir não cansa de nos ensinar essa lição, sabe? Toda vez tem muitos criadores de conteúdo descredibilizando o Put por evento, assim, né? Como uma play ruim. E ele sempre surpreende, mas Toronto foi um a mais, né? Nesse sentido. Aqui a gente tem também dois Grimmsnarl no top 8, né? Que foi uma coisa que eu não previ, eu imagino que tu também não, no top 8, né? É, não, no É, top cut assimétrico, né? isso, no top 8 simétrico, aliás, né? Mas a gente não previu o Grimm chegando longe, né? E aqui a gente teve. Vamos ver, dar uma olhadinha na lista do Jordan Neal aqui, se tem alguma coisa de diferente. Ele traz o Budil, né? Mas que é uma coisa bem comum. Mas assim, nada de inovador. Mas foi Não, justamente seguindo não. essa lógica, né? De É, pegar o deck confortável e encarar o meta. o Luiz Guerra também não trouxe nada de inovador, assim. Talvez 4 Gust seja uma contagem maior do que o padrão, e só. O Né? Luiz Guerra também não trouxe nada, bem Sim. tranquilo. Contra Grimm, nos matchups de Guard, de Zoroark, né, que são os dois que eu conheço mais, a contagem de Gust é muito importante do Grimm, assim, então talvez esse boss a mais, assim, tenha dado alguns sustos que viraram partidas, né. Uhum, O Jordan acabou perdendo pro Giovanni, né, no final, assim, uhum. é, ele perdeu pra Zard, o que me surpreendeu um pouco, e perdeu pra Terabox, assim, mas de resto foi uma run muito sólida, pegando todos os decks do meta, assim. É, isso é uma coisa que eu queria falar um pouco, assim. O outro destaque que a gente viu nesse regional foi o Jess Parker, né, que ficou em 42º lugar com Miraidon e Magneton, e Iron Hands e Magneton, né. E, cara, acontece muito isso em regionais, e depois que a gente começa a ver os regionais com mais atenção, a gente começa a perceber muito isso, né. Como do 49º lugar até o top cut assimétrico, até o 13º lugar, todos os pla placares são muito pertos. Então, o Jazz Parker, que estava a uma vitória de pegar top cut assimétrico, ele caiu para 42º lugar. Ele tomou o bubble out para premiação em dinheiro.
sabe. Uhum. E a run dele foi muito boa, a run dele foi histórica, sabe. Então, como esses placares normalmente eles não denunciam uma run, né, Uhum. como a run do Jess Parker foi, tipo, histórica, e ele não ganhou premiação em dinheiro, sabe. Uhum. Então é muito legal ver essas runs com outros olhos, né, porque isso valoriza mais os resultados, né. Então, outra coisa que denuncia muito a habilidade de uma jogadora em específico é a Emma ficar em 13º nesse regional. O que de novo, né, pra quem vê de fora, pra quem não olha com olhos mais competitivos pensa: "Nossa, mas ela nem pegou o top 8, sabe, tipo, ela não deve Uhum. ter jogado bem". Aí tu vai ver, ela tá com um deck nada do meta, ficou numa posição com uma array histórica, assim. Então é muito legal ver com esses outros olhos, né, a questão de posicionamento de placar. É, eu acho que o senso comum precisa. Quem tem o senso comum de escala de resultados, assim, precisa recalibrar quando ele tá olhando pra uma competição de Pokémon, assim, né? Principalmente em Toronto aqui, Uhum. que é 2.270 jogadores, assim. Você ficar nos 128 primeiros, por exemplo, é um resultado absurdo, né? Porque de É muito bom. tantas coisas que você, tantas vitórias que você tem que ter, quantas derrotas você não pode ter. Assim, é muito punitivo você perder e você empatar. Então, pra você chegar no top 128, top 256 até, você tem que ser um jogador bem acima da média, assim. Então, isso mostra nessas zonas, principalmente a Emma, que pegou um campeonato lotado de. Um top lotado de pults, né? Que é o pior matchup pra essa lista dela, né? Sim. Mas ela conseguiu fazer É, não, funcionar. e ela estava na América do Norte, que é onde ela fala que tem os melhores jogadores de Gardevoir, assim, e ela estava num meta que era 20% Dengo, que pode teoricamente era pra ter inflacionado o o placar dela, né, só que todos os outros, assim, na minha opinião, tá, todos os outros 80% do meta, o Flareon Box não é um bom deck, sabe. Então, ela não pegou 14 Dengos, é isso que eu quero dizer, sabe. Sim. Então é bizarro, cara. É. Outra aparição aqui, né, é a do Liam, que ele veio trazer a nova leitura dele de Zoroark, né, usando a Megalophony e aumentando a linha de Toad Cruel. E ele veio também com duas Watchtower, né, aproveitando a curva do Terrazard, né. Zoroark, que assim como o Eevee-Box, tem essa característica versátil e flexível de se adaptar de acordo com o meta, né, que parecem ser listas muito divertidas de você ser mono, arquétipos muito divertidos de você ser mono porque você consegue brincar com várias techs e colocar espaços diferentes para se adaptar ao meta, né? E ele veio com uma linha de tema evolução e tal. Uma pena que a gente não viu ele jogando na string, se eu não tô enganado, ele não apareceu, né? Queria muito ver ele rodando esse deck, assim. Mas também teve um resultado muito sólido. De novo, poucas derrotas, assim, pouquíssimas derrotas acabaram deixando ele fora do top cut, né? Uma derrota, inclusive, né? É o que ele teve. Uma. É. Sim. Então também foi uma run absurda, assim. Ele pegou todos os decks do meta também. Então, fico empolgado para ver a próxima run do Liam, porque para entender melhor qual foi a avaliação da performance desse deck, que eu tenho me debruçado muito conforme eu volto a jogar de Zoroark também. E em relação aos pults que chegaram longe, alguma observação em particular? Cara, muito divertido, assim, no início de dezembro, na verdade, até muito próximo ao que foi Stuttgart, eu já estava virando completamente assim, eu jogo com o arquétipo há muito tempo, né, Uhum, mas em dezembro eu só mergulhei no arquétipo e comecei a virar pastor do arquétipo, então eu fiquei muito feliz de ver esse posicionamento, do Put, né, como um grande fiel do deck. sim. E cara, o deck, tipo, eu e eu duvido que exista deck melhor pra jogar, se tu tem confiança. Tipo, Uhum, eu jogo de Gardevoir, eu tenho confiança com Gardevoir, eu jogo de Put, eu tenho confiança com Put. Então vai com Put, tá ligado? uhum, Ele é um deck que, cara, ele farma muita auto-skill, assim, ele farma muito auto-skill, sim. então eu gosto muito do deck. E você teve períodos difíceis nessa tua curva de chegar até esse ponto, né? Muitos momentos em que você não conseguia entender como ganhava alguns matchups e tal, né? Como é que foi esse processo pra Exato. ti? Cara, depois que tu entende que cada matchup tem uma ciência e às vezes a ciência não é rasa,
mas tu entende, se propõe a entender o deck ele vira o melhor do formato, não tem jeito. E, de novo, eu ainda acho que não seja um deck pra vencer evento, tá. Uhum, Mas porque, tu vai ganhar de muitas Gardevoirs ao decorrer do campeonato, só que vai chegar no Top Cut, tu não vai enfrentar qualquer Gardevoir, né, tu vai enfrentar o Sasso, tu vai enfrentar o Henry e tal. uhum, Mas eu não sei, e eu acho que esse deck é de uma particularidade muito única também. Então, eu não acho que seja pra todo mundo o deck, né. uhum. Mas pra quem é o deck, tipo, se um dia, cara, o Dragapult conversou contigo, não ignora ele, tá ligado? Conversa de volta, porque tu vai ser recompensado, assim, pelo arquétipo. Perfeito. Essa é a beleza do Pokémon TCG, né? Tem tantos arquétipos para tantos tipos de personalidade e todos eles têm camadas de ciência e entendimento, né? Que vão te recompensando conforme tu vai progredindo nelas. Apesar de que nem sempre é fácil você insistir no Sim, mesmo deck, né? E é um comportamento que eu vejo de muitos jogadores, de ficar pulando de deck em deck. Tipo, ele se frustra com o deck depois de uma semana, 2 semanas jogando, assim, pula pra outro, vai pulando sempre, né? sim. E muitos A jogadores até. frustração vai acontecer eternamente, né, Né? nesse caso. Tu falou dos grupos de WhatsApp, né? Teve um jogador especificamente que eu acompanhei um pouco disso, assim, que eu via por cima as mensagens. E ele tava sempre pulando de deck pra deck, assim, e agora ele começou a dropar do jogo, assim, sabe? Porque Hum, ele só ficou nesse nível de superficial e que a frustração é. Tu só vive a frustração, tu nunca vive a recompensa, né? De você exato. ver a tua evolução e tal. E tu sabe um pouco disso com Zoroark, né, mas especialmente com Pult, e eu imagino que com Zoroark também, quando a recompensa ela vem, ela é muito recompensadora, então vale a pena. Exatamente. Com o Zoroark eu tô justamente nessa curva, assim. A minha pausa com ele fez com que eu, obviamente, não tivesse um progresso tão contínuo, né? Mas essa pausa também foi importante para que eu me permitisse me dar tempo de melhorar, porque eu cheguei num nível de frustração com o Zoroark muito grande, assim, em que daí tava se tornando um pouco sustentável. Então, ir pra guard e olhar o Zoroark de fora, sabe? Por um tempo, né? Por uns 3 meses, eu acho que fiquei fora de Zoroark, uma coisa assim. Me ajudou muito a respirar e voltar. Aí eu voltei pro deck agora como um jogador muito melhor, depois da minha experiência de guard, né? Então tem sido interessante, assim, nesse sentido. É, o que é claro, né, o que, assim, se não tiver ficado claro, é que se é encontrado um nível de estagnação, aí eu recomendo mudar de deck mesmo, né. Esse Sim, sentimento de frustração, ele tem que ser acompanhado com um sentimento de evolução também, né. Tô é. frustrado, mas eu tô evoluindo, porque se estiver estagnado, daí realmente a mudança de deck e eu recomendo que seja um arquétipo completamente diferente, assim, se você tá estagnado com Dragapult e Dusknoir, cara, vai pra, sei lá, Mega Psyll Box, sabe. Vai pra um Uhum, Big Basic, assim, vai pra um Bolt, sim. é a minha recomendação. Mas, cara, e isso é muito legal de falar também, né. A Kate, que ficou top 7 com Dragapult, Dusknoir, ela jogava muito, eu não sei se ela é próxima da Emma, né, enfim, Uhum, mas ela jogava muito com Flareon Box. Muito mesmo. Por que que eu falo que eu não sei se ela é próxima da Emma? Porque, assim como a Emma, ela é uma mulher transativista, né. uhum, E elas são da Europa ali, enfim, e ela jogava muito com Flareon Box, ela começou a jogar meio que essa temporada com Flareon Box. E cara, ela nunca teve um resultado muito expressivo, assim. Claro, ela teve boas runs, ela teve, Dias 2 e afins, né. Mas daí esse foi basicamente o primeiro campeonato que ela veio Major com Dragapult e Dusknoir, né. uhum, Obviamente eu não sei a trajetória dela entre os Majors, né, mas, cara, olha o resultado expressivo que ela teve, sabe, tipo, foi muito legal. Então tu vê que a Emma ela não tá jogando com deck porque é um bom deck, ela tá jogando com deck porque ela se achou no arquétipo, né. uhum. E talvez seja o caso da Kate nesse momento, né. Sim. Ela jogou bastante de Flareon, né? Acabou se encontrando no Pult. Ou às vezes ela nem. E Exato, mesmo se ela não se encontrasse no Pult, né? Continua observando de longe o Flareon, né? E às vezes volta. O ponto é que exato. você precisa de consistência, né? Então. E você precisa fazer as coisas com um certo objetivo. Não só deixar a tua frustração te guiar por decisões, né? Mas. O Giovanni é um que vem jogando de Gardevoir faz tempo. Hum, Ele já venceu outros eventos também. Eu não sei se foi essa temporada e eu também não sei se foi com Gardevoir. uhum, Assim, essa temporada de 2026 com certeza não foi, né, porque não teve os 2 eventos que ele ganhou foi Special Events, ele chegou a ficar numa segunda colocação no regional também. Então, muito legal, cara, ver ele finalmente, tipo, ganhando um regional e, cara, que regional pra ganhar, tá ligado?
Sim. E ele tá há um tempo no jogo, né? Veio da Um categoria tempinho. sênior, né? Então Sim. é mais um exemplo de paciência compensando, assim. Foi muito Uhum. bonito ver ele jogando a final e tal, mesmo que seja um matchup favorável, a gente viu primeiro, a gente viu os desafios que o Andrés impôs, né, para essa match, e tal, pressionou ele. Ele teve uma abordagem totalmente focada em item lock, né, com o Foolish como principal atacante sendo priorizado assim desde o turno um e evoluindo para Jerice, e a gente viu como isso ferrou o Andrés na última partida, assim. E a gente viu também alguns erros de nervosismo, assim, do Giovanni, né? Ele claramente Uhum. comete alguns erros e tal, e ele percebe esses erros claramente na stream, e aí ele pensa o que ele faz. Então, eu acho que a partida do Giovanni, olhando superficialmente, é guide contra pult, guide vai ganhar, sabe? Mas se você observa com profundidade, além das questões de matchup, você vê como a mentalidade do Giovanni conseguiu manter ele no jogo, mesmo ele estando nervoso, mesmo sendo a primeira, provavelmente a primeira final dele, né, em Major no Master. Então, ou enfim, uma das primeiras. E ele na stream ali, ele até falou depois no Twitter como ele cometeu vários erros durante o jogo por causa do nervosismo, né? Mas ele conseguiu se recompor e se reencontrar na partida. Foi uma história bem legal pra fechar Toronto. Cara, eu acho. Vai demorar pra eu mudar de opinião, mas eu acho que um dos maiores inimigos aí de um jogador médio de Pokémon é a stream, cara. Eu duvido. Assim, a gente perde jogos maravilhosos todos os dias de Majors porque a gente não tá nas mesas desses caras fora da stream, tá ligado? Uhum, Eu tenho certeza que a stream é um ambiente muito bizarro, assim. O Andrés, ele faz vários erros de continuidade também. Sem querer, ele liga uma energia que não era pra ter ligado num Raging Bolt Baby e tal. uhum. Que eu garanto que também, com certeza, foram do nervosismo, não foram de má fé, né? Então a stream deve ser. Assim, eu nem imagino como deve ser, na verdade. Deve diminuir muito, assim, consideravelmente, deve ter um impacto considerável na Consideravelmente. gameplay, assim, dos, Sim. dos jogadores, né? Quanto mais novos eles são, né? Eu imagino mais mais Exato. escala, né? Eu garanto que o Tord, o Henry, não deve ter uma diminuição tão grande quanto tem no Andrés e no Sasso, sabe? Não é, exatamente. Mas Uhum. mesmo assim ele conseguiu se manter, né, cara? Muito, 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 Sim, muito sim. maneiro. Foi. Algo mais sobre Toronto? Cara, eu acho que é isso. Eu tô muito ansioso pra outro Toronto, porque se todo Toronto for assim, eu vou ficar muito feliz. Exato. Então fica a recomendação do Mesa 1, cara. Se você não assistiu todo o Toronto, assista cada partida streamada de Toronto, porque assim, de preferência de todos os regionais, né? Mas em especial de Toronto, porque é um Uhum. conteúdo premium pra quem quer subir de nível em Pokémon, né? É, É bom. Antes da gente finalizar, duas menções, né? Pro Mega Pixel Box aqui, em 21º do Sanjay. E o Sim. Kangaskhan, velho. O lendário Kangaskhan Bufalan. Tendo um resultado que eu pelo menos não esperava, assim, e trazendo dois Moltres, né? Assim como a Keras Jones trouxe também no Pult, então a gente viu uma entrada interessante do Moltres no formato e parece que vem para ficar. Ele tem, Sim. inclusive, ouvi alguns jogadores de Pult falando que ele tem outros usos fora do matchup de Goldengo, Uhum. né? O que que tu acha dessa tech? Eu jogando um challenge recente contra um pult que rodava Moltres, ele com certeza tem mais utilidades, assim. O pult é um arquétipo que gosta muito de deixar, enquanto tu vai mudando pro outro regional, né, eu vou falando um pouco sobre isso. Uhum, O pult, ele é um arquétipo que tu gosta muito de deixar dano no ativo, assim, e o Moltres, ele serve muito pra dar, tipo, Kissera pra 2, Kissera pra 3, Kissera pra 1, e nocaute no ativo, e deixar um prize na frente, né. Ele realmente tem outras utilidades. Inclusive, o Buffalo Kangaskhan foi o meu hot take, né? Foi da previsão o meu ousada, né? palpite. Foi minha previsão ousada, que ele faria assimétrico. E foi muito perto, cara. Foi muito perto. Foi. Né? A minha caiu por terra completamente, Green Toad Squirrel, que era o deck que eu tava de olho, e foi 3-3 Sim, drop o melhor resultado. Mas esse jogo vai virar, velho. Esse jogo vai virar nos próximos eventos. E enquanto acredito. isso, a gente vai pra Birmingham, então chegamos na Inglaterra. E falando no Moltres, olha quem tá em primeiro lugar, né? Pult no Sim. ar com Moltres. É, e além, tirando isso, uma lista bem, bem clássica, né?
Mas o Ethan Uhum. Wide aqui que fez uma run bem legal, bem interessante, vencendo Gardevoirs, vencendo Zoroarks, vencendo Slowkings, curiosamente. Uhum. E chegando pra uma final contra a Emma, de novo, né? De novo ela, cara. Que temporada, que carreira absurda da Emma, né? Chegando agora em segundo lugar em Birmingham. É, cara, na primeira vez que ela pegou o segundo lugar num regional, no Major da Europa, ela comentou um pouco no Twitter sobre a trajetória dela, né? Que ela flertava muito com Pokémon, só que faltava pra ela a coragem de largar um emprego tradicional e dedicar, né? Faltava esse resultado. E ela decidiu tomar essa decisão nessa temporada. E, cara, ela tá sendo muito recompensada, assim. Então a gente vê que ela sempre foi uma ótima jogadora. E agora que ela mergulhou de cabeça nessa elite, né, de Uhum. poucos treinadores de Pokémon que conseguem esse tipo de run, né, a gente vê que, cara, ela só é uma jogadora muito boa, velho. Não é uma temporada, com certeza não é uma temporada à parte, né. Tem algumas coisas que ligam, né, pra isso acontecer, porque, de novo, como a gente viu, não é só tu não precisa ser só um jogador muito bom, né. Algumas coisas precisam ligar. E o que ligou pra ela foi que ela achou o arquétipo que ela é muito boa em uma temporada onde o Gholdengo tá muito forte. Uhum. Então, isso ligou perfeitamente pra ela fazer a temporada que ela faz, assim. E, de novo, qualquer jogador muito forte de Flareon Box poderia pegar o Flareon Box e ia ter resultados expressivos numa temporada de Gholdengo, mas nenhum deles ia ter nada parecido com o que a Emma faz, tá ligado? Ela só domina a Europa, é bizarro. Ela só É, domina a Europa. era para o quintal dela, né, cara? É, exato, cara, é bizarro, é bizarro. E, claro, isso, para deixar isso claro também, né, foi uma coisa que ela claramente construiu, né, não é tipo, nossa, a Emma nasceu talentosa, assim, né, tipo, Exato. ela tem muita sorte, né, é uma coisa que tenho certeza que envolveu muito tempo, muita consistência, assim, fico muito feliz por ela, por cada pessoa que consegue largar o CLT pra viver de Pokémon, assim, é uma grande vitória pra todo mundo da comunidade, né, então eu fico Sim, muito e ela feliz por ela. deixou E ela deixou claro no Twitter que isso foi uma decisão, porque assim, o lugar onde ela trabalhava era um lugar de pessoas. Ela era muito privilegiada porque ela sabia que se desse errado, ela poderia voltar na mesma semana pro lugar onde ela trabalhava, assim. Que Então legal. ela deixa claro que a decisão dela não foi. Que ela não incentiva ninguém a fazer loucuras, né? Ela deixa claro Sim. isso. Mas a gente fica muito feliz que deu certo, tá ligado? É, exatamente. Temos aqui também no Top Cut, Top 8, inclusive também, Mega Pixel Box, e dessa vez trazendo uma linha 2-1 de Toad Scroll, né? Que eu tava me perguntando até quando é que viria essa tech, e parece ter encaixado bem. É, tem também, assim, ele não usa o TM Evolução, né? E também não tem tantas formas consistentes assim de buscar o Toad Scroll, mas parece ter funcionado, assim. Duas Ultra Bolas e duas Macro Noturnas parece ter sido bastante. E eu tenho certeza que a Ultra Bola e as duas Ultra Bolas e as duas Night Stretcher são especialmente pro todo Scroll, assim. Daquele não precisa muito de procura. Antes de rodar essas Ultra Bolas, o padrão era rodar até Nest Ball. E normalmente uma ou duas cópias. A Nest Trash era a mesma coisa, uma ou duas cópias. Então tenho certeza que isso é pra todo Scroll. E muito legal também a tech de Devo, cara. Que em combinação com um Judge, em combinação com uma Quixera, tu hitar um Charizard, que as listas estão acostumando a rodar quatro Hurricanes, junto com uma Xera e um Judge irritar um Devo no Charizard é muito legal, cara. A tech. Sim. E falando no Charizard, a tua previsão de Charizard e Pidgeot ser o mais bem sucedido, né? Acabou se concretizando não em Toronto, mas em Birmingham, com duas Sim. runs bem boas aqui no top 8. E trazendo a Mesagoza de volta, né? Uhum. É, de novo, eu nunca vou saber. Todos vai vir e vai voltar Majors na Europa. Eu nunca vou saber pronunciar o nome dele. Mas essa build do melhor colocado de Slowzard com Secret Box e tal, Defiance Band, Mesagoza, ela é muito própria dele, assim. Toda vez que vai Major pra Europa, ele sempre tá com uma build assim, né? Uhum. E é uma build muito boa, uma build muito boa, assim, que eu gosto muito. E falando de outros dominadores da Europa, não só a Emma, mas o Nicolai, esse terceiro lugar do Charizard Pidgeot, o Fabinho Purrell, estão sempre bem colocados também. E, cara,
muitas das vezes com muita originalidade também, né. Sim, O Fabinho Purró é um sempre que tá com Blaziken e Dragapult, a Ema tá sempre com Flareon Box. sim. Já chegou a testar esse Blaziken Dragapult? Ele parece muito divertido de jogar. Parece muito, muito Cara, divertido. eu nunca cheguei a testar, mas, assim, depois da rotação, com certeza eu vou dar uma chance pra ele, depois da rotação. Mas eu não cheguei a testar ele não. Sim. É uma forma. Depois da rotação vai ser interessante, né? Estudar as formas de jogar de put, né? E essas com certeza se destaca pra mim também. E também tivemos uma posição interessante do Pidgeot Control aqui, que pegou acho que top 64 em Toronto e aqui vem pro top 20, né? Top 18 no caso. É, Com. cara, eu não sei como é que esse deck ganha, sinceramente. Eu já joguei contra alguns Pidgeot controle. E, assim, no primeiro momento é claro como ele ganha, né? Porque tu vai botando coisas no teu banco ali, coisas que não deveriam estar ali, porque tu não sabe contra o que tu tá jogando, né? Uhum, Mas falando pessoalmente, né, que eu jogo de Dragapult, eu joguei um campeonato recentemente que tinha um deck assim, né? Era MD1, só que era de lista aberta, em contrapartida. Então, ele tinha que ter muita sorte na flauta dele, e infelizmente ele só rodava uma flauta, né? uhum, Porque se tu não tiver sorte na tua flauta, por exemplo, eu, eu comecei de drip, né? Então drip no ativo, eu evoluo pra Dracloak, eu evoluo pra Dragapult, e esse é meu único Pokémon o jogo inteiro, sabe? uhum, E, e ele meio que. E o LoL de energia básica, então ele meio que fica sem opção, assim. Ele tem que ter sorte nessa flauta. Se ele não tiver sorte nessa flauta, eu não sei como é que ele ganha, sinceramente. Eu vejo esse deck sendo muito empatativo, mas é impressionante ele ter 10 vitórias, sabe? Isso é muito uhum. impressionante com esse deck. Pois é, é algo a verificar em relação ao Blitzel também, que ele é o maior criador de conteúdo aí, que faz muito, joga muitos campeonatos com Pidgeot Control, né? Então é uma referência legal. E as derrotas dele foram só pra Zoroark e pra Froslass Makidori, né? Curiosamente. Ele venceu dos Sim. pults que ele. Do pult, né? Do pult no ar que ele enfrentou. É, eu imagino que o principal win condition dele seja decaut, né? Mas enfim. Sim, sim, com certeza. É, que mais? Que outro destaque? Temos o Ethan Chow aqui como o melhor colocado do Zoroark, né? Também trazendo a lista do Liam. E eu acho que a partida dele foi um grande exemplo de como a partida da Stream, né, contra Charizard, foi a que ele perdeu, que era o Winning foi, foi uma grande amostra sobre o problema de energias que essa lista de tema evolução costuma ter, né? Ele não conseguia atacar simplesmente, e enquanto isso o adversário dele, que eu acho que era o Hermani, uma coisa assim, Uhum, pegando prêmios Evermind. à torta à direito, assim, pegando uma vantagem que era impossível dele voltar e tal. Então eu sentia a frustração dele, assim, que ele comprava muita carta, mas ele não conseguia, ele conseguia energias, né? Ele não conseguia montar um tabuleiro que permitisse ele a colocar pressão e tal. Então, um ótimo estudo de caso também para quem tá se debruçando sobre as novas formas de jogar de Zoroark, né? É, uma coisa interessante é que quando a gente vê o metashare do campeonato, então a gente vê ali o Guldengo, o Dragapult, o Charizard, Gardevoir, Gardevoir, os Lozard, né? Uhum, E depois o mais popular não é o Zoroark do N, não é o Absolbox, não é o Grusnau, que normalmente são decks que eles são os melhores, quer dizer, os mais populares fora do top 5, né? uhum. Mas é o Alakazam, o deck mais popular fora do top 5. Muito maneiro. Sim, cara, isso é bizarro. E falando um pouco sobre o Zoroark do N, né? ahn, sobre como os jogadores eles importam muito, né, para o sucesso de um arquétipo específico. Se tu olhar no Zoroark Duene, tu vai ver que teve 82, 83 jogadores, né? Só para exemplificar um pouco como o Dragapult e Dusknoir é forte Uhum, e como o Dragapult e Dusknoir ele tem um piso consideravelmente baixo, né? Então precisa ser um grande jogador para se sair bem com o deck, em comparação ao Zoroark, por exemplo. A gente vê aqui cerca de 7 jogadores que foram pro dia 2, né? E poucos jogadores jogando com o arquétipo também, né? sim. Assim, teve um número ok até de jogadores jogando com arquétipo, vai. Sim, sim. Mas, A Europa é enfim. menos adepta ao Zoro do que a América do Norte, né? É, exato. E é muito engraçado ver que, cara, o Dragapult da Esquinoar na Europa é, sei lá, ele é muito. Ele parece ganhar todo Major que acontece lá, sabe? É bizarro. Sim. É, Aqui o Pult Noir.
tá favorável, né, em relação a porcentagem de vitória contra o Zoroark, né? Então, assim, a gente vê essa qualidade se traduzindo bastante, né? Sim. Inclusive, as porcentagens de vitória aqui do Zoroark estão sofríveis em Birmingham em específico, assim. Só tá positivo contra a É, Guard e nada sim, mais. todas, pois é, todas estão negativas, mas tipo, isso e de novo, é como a gente falou com o Dragapult Dusknoir no último Major, né? Isso não traduz a qualidade do deck e nunca vai traduzir, Sim, mas muito dos jogadores, né? é. Mas o grande problema especialmente com o Zoroark, é que o piso ele é muito alto, né? Uhum. Em comparação com o Dragapult Dusknoir. Eu acho que esse é o maior problema dele, e eu não sei se esse problema vai ser resolvido, sinceramente, depois do lançamento do Zekro. Porque É, me parece que não, né? sim. E, e falando um pouco sobre o Alakazam, né, cara? A melhor colocação foi top 20, né? Não Uhum. foi só um deck dos menos populares, o mais popular, mas como ele conseguiu uma colocação até que relevante, né? Sim. O Carl Blake aqui. Ele traz uma engine bem. Uma lista bem padrão, assim. O Shaming eu não sei se é tão comum, eu não tenho visto tanto nas filas, assim, o Shaming no Alakazam. Mas faz sentido, talvez para lidar com cauda brado e tudo mais, né? Traz o Pato e. Realmente, assim, as vitórias dele contra. Os resultados dele contra Pult Noir me surpreenderam, assim, né? Ele tem uma vitória, um empate, né? E na verdade ele não tem derrotas, né? Foram os empates que deixaram ele Sim, sim, fora ele não do, teve. do top cut, Ficou, né? em- ele ficou em o famoso, entre aspas, invicto, né? Né? O Que, invicto com gosto amargo, né? é, exato. O É invicto. o invicto que o jogador de Pokémon adora falar, cara. Foi pra um Major, ficou 007. Fiquei invicto. Exato. Ninguém me venceu, cara, tá ligado? É, exato. E. É interessante isso, né? Porque o Alakazam não parece um deck tão empatativo. Então, fico Não, curioso não. em relação a. E de novo, né? Provavelmente fala muito mais da run dele do que do deck em si, né? Sim, com certeza. É, de novo, cara, é muito divertido ver esses Majors fora da América do Norte, basicamente, né? Por conta dessas exceções, assim. É muito divertido mesmo. E os jogadores mais casuais do jogo, eles adoram. Então a Uhum. gente vê na comunidade se movimentando muito, né? Tipo, tu viu, ficou top tal essa lista, vamos jogar, vamos testar essa lista e tal, gostei de tal coisa. Uhum. Nesse sentido é muito divertido, assim, esses Majors. Com certeza. E a Europa nos providenciou isso. Apesar de que foi um regional gigantesco também, né? Em tamanho. Sim, Hum, em tamanho foi. Mas uma energia totalmente diferente de Toronto nesse sentido de gatekeep, né? De decks e tal. Não, daí a gente teve top 54 um Crustle, top 50 Munkidori Frostless, top Uhum. 20 a gente teve um Alakazam. É outro climinha, né? 56, o Slow King, tá? É, exato. É outro climinha, né? Sim, exatamente. Que mais de Birmingham queremos mencionar? Hum, cara, eu acho que é isso. Assim, pra Europa eu esperava um pouco mais de Absol Box, mas acho que é basicamente isso, assim. O Goldengo tá cada vez menos presente. Assim, muitas listas tecando contra Goldengo, né? Muitas Uhum. mesmo. Então ele tá cada vez menos presente no Top Cut, assim. Foi assim em Toronto, tá sendo assim em Birmingham, né? Não dá mais pra apostar em três Goldengos no Top Cut, devido ao heavy tech que tá acontecendo, né? Mas acho que é Sim. isso. E tu acha que isso vai ter um impacto na porcentagem de escolha, de forma geral? Esses resultados piores do Goldengo? Não, não. Acho que em resultado de escolha não. Talvez a gente comece a ver mais low pun, assim, mas de escolha eu acho que não desce de 15% não, que foi o caso de Birmingham, né? Sim. Eu até me surpreendi em ver que muitos jogadores de Goldengo não muitos top jogadores de Goldengo, né, estão optando pela Mawile ao invés de Lopunny, assim, que parece ser a opção só mais otimizada para lidar com as techs, né? Mas conseguindo Parece. acesso igual, né? E aqui nós vamos a Mérida, né? Voltamos à Aí América Latina. Mérida teve coisas muito divertidas, cara. Cara, a primeira coisa divertida sobre Mérida, antes de falar do MetaShare, Uhum, é que tem um cara que o nome dele é Oscar.
E ele é um grande jogador, assim. Ele tem muitos. Ele tem muitas conquistas grandes, né? Uhum, Mas ele é muito conhecido pela comunidade de Pokémon, pelas criações de deck dele, né? uhum, Pelas criações de lista. Só que é muito engraçado, porque existe uma movimentação em relação a esse cara que tem muitos jogadores muito bons que respeitam ele, e quando ele posta alguma decklist, esses jogadores muito bons só copiam e colam essa decklist, uhum. e essa decklist ela tem resultados muito bons por conta disso, sabe? Sim. Então é muito engraçado ver essa movimentação em torno desse cara. E que no caso aqui de Mérida, foi o Dragapult e o Charizard. Essa lista que ficou tanto no top 2 quanto ficou no top 20 com o Jackson Forge, né? Uhum. Deixa eu ver se é a mesma lista. É a mesma lista. É desse cara, do Oscar e tal. Então, divertido ver o arquétipo voltando, tá ligado? Sim. E muito por conta de um cara. Porque a lista não tem nada de inovador. É uma Uhum. lista meio que padrão, assim, de Dragazard. O Jackson faz uma mudança, né? Onde ele traz Radal. Mas é uma lista super padrão. E como esse cara, ele vendeu essa volta, né? As pessoas, os jogadores bons compraram, levaram esse deck pra esse Major e se deram bem, sabe? Muito divertido ver isso. Sim. É um profeta, um oráculo de Pokémon. Total. Ah, outra coisa também é a Piper falando que esse evento ela só deu Ctrl+C, Ctrl+V numa lista do Henry, não se preparou muito e deu super certo. E ela até falou charal pro Henry, sabe? Sim. Que ela só copiou, colou e deu super certo a lista, assim. É, terminou na frente dele ainda. Ah, exato. Quando já tem um certo nível, né, cara? Tu só pode pegar uma lista boa, ir pra um evento e jogar, né? E vai dar certo, né? Sim. É meio bizarro, assim. E a Piper, ela tá esperando, né? Claramente ela disse que tá esperando o Zekrom sair pra voltar a jogar de Zoroark e tal, que não tem confiança no Zoro do jeito que ele tá agora e tal. Então a Sim. gente tá vendo ela de guard que ela não parece muito feliz jogando, cara. Mas ela tem resultados, né? É, ela falou que provavelmente ela vai fazer a mesma coisa no E-Week, né? Na Internacional da Europa. Ela vai levar a Guard, Sim, ansioso pra provavelmente. ver os resultados dela. E aqui, cara, temos o Fernando Cifuentes, né? Então, em sétimo lugar também, trazendo o Absol Box com 2-2 todo Cruel nesse caso, né? Uhum. Uma outra bola, três marcas, então algumas contagens um pouco diferentes. Não traz a involução e tal. Alguns campeonatos atrás Mas ele. traz, Pode falar, mas pode falar. traz Watchtower, né? Que as duas são pro Zerd. Sim, Né? exato. Então, pra compensar, né, a falta de Devo e tal, traz uma outra abordagem. Alguns campeonatos atrás ele tava rodando, ou o Fernando tava rodando. Aliás, ou o Marco tava rodando uma lista com Crustle, né? Absol e Crustle e Uhum. tal. Que também eles estavam empolgando bastante ela no Instagram, assim, tal, nas redes deles. Mas, de novo, né, cara, a Absol Box aqui, mais uma vez, marcando presença com poucos, mas ótimos desempenhos, né? É, o Metashare, ele nos fala que o Mega Pixel Box ele foi 3%. Uhum. E, cara, o Dragapult Charizard quase chegou lá, tá? Quase chegou nos seus 3% do evento também. Sim. Então, o Mega Pixel Box nada popular mesmo, assim. Ele é um arquétipo de pessoas mesmo, né? É, E o sim. Raging Bolt, né? Aham. De novo, né? O Raging Bolt. É, exato. Na América Latina sempre presente, 6% de presença do Raging Bolt. Uhum. E ótimos resultados também, né, cara? O Andrés, mais uma vez, de forma impressionante, né? Pegando 17º depois do vice-campeonato em Toronto. Então, uma temporada absurda que ele anda tendo, né, até agora. E mais um Raio Fúria aqui também, em quinto com Ierco. E aqui tá na hora da minha redenção, velho. Da minha previsão ousada, cara. Porque, olha o campeão, cara. Você nota algo de diferente nessa lista? Pois é. Uau. Os tentáculos estão lá, velho. Estão lá. Ele conseguiu fazer uma coisa que o Azul mencionou na stream dele, que ele fez, investigando esse arquétipo do Tim Dunklin, né, do Grim com o Toad Cruel. Ele fala, cara, será que não tem espaço pros dois? Será que não tem espaço pro Frostless e pro Toad Cruel? Eu não entendo muito de Grim, quase nada, mas o Frostless, pelo que eu sei de conhecimento geral ali, pelo que eu imagino, deve ser. A Frost deve ter uma importância muito grande contra a Charizard. Então, ele não quis abrir mão da Frostless, né? E ele traz uma linha 1 de Toads, que pareceu bastante assim.
nesse sentido. A falta de compra de Green me parece um pouco preocupante em relação a não É, ter o Total Scroll constantemente, né? Mas. o grande, o que eu vejo, né, assim, lista campeã, né, mas enfim, o grande problema que eu vejo nessa lista é que tu não tem um Pokémon inicial bom, né, tu não tem Tatsu, tu não tem Budew, e isso me dá um pouco de pânico. Mas Uhum. tirando isso, acho que os dois cabem juntos, sim. É, exato. Ele com certeza teria espaço, né? O Green, ele tem mais flexibilidade do que eu esperava como arquétipo. Então, e os últimos resultados de Grimm's Down nos provam isso, né? Todas eles com algumas diferenças sutis, assim, né? Uma com Budio, outra sem Budio, outra com Tatsu, outra sem Tatsu e tal. E aqui ele fez essa escolha. Eu até tô curioso pra ver como é que tá. Ok, ele jogou contra uma guard de L, né? Tô curioso pra ver como é que era uma tipo de guard, assim. Porque eu jogando de green, eu sinto. Se eu pegasse green, sentiria vontade de ter algumas cartas pra melhorar meu matchup de guard, sabe? Eu não ficaria confortável de enfrentar uma Gardevoir, assim, sabe? Tem muitas abordagens que a guard toma que incomodam o green, né? Eu sinto. Mas ele veio sem nada em particular, assim, né? E acabou não enfrentando tantas guards, mas ganhou do Brent, que é um ótimo, ótimo jogador, assim. Cara, converteu alguns Goldengos, né? Que pro, pro Green isso já fala muito, né? Em relação ao Uhum. impacto do Toads e tal. Então, a previsão ousada se pagou, cara. Em mérito ela se pagou. Não da forma que eu esperava, mas ela se pagou. Uma semaninha tá bom, cara. É, exato. É, O Ada aí voltando também, cara. isso, ele. O Brabo, como é que ele tava rodando dessa vez? Ele não vem com a capa luxuosa, né? Ele vem com o Drifloon, abandonou a Mega Guard, que era a assinatura dele, né? E ele, assim como o atualista de Zard, né? Ele também não vem. Ele vem com 3 linhas, mas vem com uma pesquisa, né? Para aqueles momentos de final de jogo, com uma ideia de corrida de prêmios e tal. É, sem muitas mudanças, né? Ele traz as duas Killias também, que eu sou fã da Double Killia. E dois Temis Evolução, né? Pra garantir um matchup contra Pult, que ironicamente foram duas das derrotas dele, né? Acabaram Sim, no final, assim. Cara, é muito interessante, né? Quando tu joga de guide, as tuas derrotas pra Pult geralmente vão estar no topo, né? Geralmente vão estar no final do campeonato mesmo, né? Que sim. é uma coisa sobre jogadores, né? Que mais nós temos É, de destaque? o arquétipo de Put ele tem há muito tempo, né? Tem muitos jogadores que jogam há muito tempo com ele. Uhum, uhum. Cara, foi em relação a Bigman, assim, eu acho que esse regional foi muito mais divertido, assim, também foi um pouquinho mais destacado. O Uhum, jogador, teve muitos jogadores de Toronto que meio que emendaram, né? Uma semana depois já foram para Mérida. A gente teve o Sasso fazendo uma posição muito boa de novo, né? uhum, absurdo. Exato, foi assim uma semana muito boa para ele, assim, de forma geral. E Uhum, a gente tem jogadores legais aqui jogadores midiáticos também aqui no top 10, né? A gente teve o Kiran. uhum. Trazendo Green, né? Saindo do Goldengo. Exato. Ele falou que tava um pouco cansado ele tava um pouco cansado, assim, do arquétipo e tal. Ele queria testar algo diferente. Ele fala um pouco disso no canal dele e tal. Uhum, Ahn, e, cara, eu acho que é basicamente isso, assim. Muito feliz da volta do arquétipo de Charizard e Dragapult. Eu espero que se popularize, né? Se só faltava um empurrãozinho do Oscar que seja. sim. E, e assim como o Major de América Latina, a gente vê muitos Bolts, né? O Yerico, ele não jogou de Bolt em Toronto, que é uma coisa muito, assim, não que eu lembre, deixa eu dar só uma pesquisada aqui. Uhum, Porque eu lembro que ele ficou numa posição muito, não, foi de Rage Bolt também. E assim, justo. ele é somente o melhor jogador da América Latina, assim, e, e ele faz isso com Rage Bolt, sabe? Então, Uhum. isso é muito divertido, cara. Sim, dá muito medo no formato de você ter um deck que tem uma matchup muito desfavorável tanto contra Guard contra Goldengo, né? E o Yerko, cara, ele não tá nem aí, velho. Ele só vai descartar 7 energia na sua cara e vai ganhar, velho.
O Hierro ele roda uma lista muito interessante, né, que é com o Ogre Pão de Água, que ele Uhum, realmente vai pra clutch e tal. O que pode ser um pouco chato para algumas listas de Gardevoir, ou especialmente para Gardevoirs que não estejam preparados para o Gerpon, e daí começa a descer coisas, assim, desnecessárias, enfim, uhum, pode ser uma coisa muito interessante. E e e pode ser muito legal também, claro, se ele conseguir encaixar nos primeiros turnos um clutch, o Torration Pump também pode acontecer, né, já que ele roda uma cópia de energia de água para levar, tipo, 2 pedras, por exemplo, e quando o jogo entrar numa corrida de prêmios de 2 prizes, né, porque normalmente o Dengo ele gosta de ficar enrolando, essa entrada de 2 prizes no jogo contra esses Big Basics, né. uhum. Mas se tu for encaixando no clutch, e ele não indo achando as 2 cópias de turno dele, tu pode encaixar o Torreixão pronto pra 2 pedras e forçar ele a entrada de 2 prêmios com um Tigo na vantagem, né. Então é Uhum, muito legal isso, com sim. você na vantagem. O Agapon ele adiciona mais flexibilidade e abordagens diferentes, né? No deck e tal. É, eu também sim. Também queria chamar a atenção para o Israel de Jesus na 44ª posição, que foi de Aerohands e Magneton. Cara, o quanto ele estava preocupado com a matchup de Mega Pixel Boxer, sabe? Ele levou o Mega Manetric, ele levou o Mega Lopunny, ele tava, ele levou Jamie Tower, então ele chegou a diminuir contagem de Gust, o que pra esse arquétipo parece um absurdo, Uhum, pra TK pesado contra o Mega Pixel Box, né? sim. O que, o que na run dele não apareceu nenhuma vez, pra infelicidade dele, né? Sim. Até parece um pouco overkill essa Lopunny e o Mega Man Trick, né? Eu fiquei interessado em relação ao que mais a Lopunny tá perseguindo, assim, sabe? É, pareceu bastante overkill, assim, mas enfim, né? Às vezes ele tava com medo de Ogerpon junto com o Pato, e daí a Mega Lopunny não precisa de 3 energias, só precisa de uma, não sei, né? Sim. Então, enfim, Talvez o cenário local dele tenha enganado ele, tá ligado? Talvez no local ele bastante, é. tomou um pato com um Absol, tá ligado? E Agora, o fato é que Mega Manetri, que ele melhora muito e talvez até vire a matchup de Bolt, né? Que foi uma vitória que ele conseguiu encontrar aí no meio da run dele. hum, Então tem esse bônus, né? Eu imagino que pelo bump do estádio e pela Mega Lopunny, ele não estivesse tão preocupado com o Bolt, fosse mais a questão de Mega Psol, né? Porque, enfim, o Saluna faz meio que a mesma função de Mega Lopunny, né? sim, Em efetivo, tu tá dando um prêmio a mais pro Bolt, o que tu não quer fazer porque tu precisa explodir o Magneton eventualmente, daí tu vai dar prêmio ímpar pra ele explodir o Magneton, enfim. sim. Então eu imagino que seja pra Mega Pixel Box. Mas tem esse bônus aí de que melhora bastante o matchup contra Bolt também, né? Sim, que é super relevante pra região dele, né? Então Super faz todo relevante, é. sentido. Aqui, na América do Norte, ninguém tem medo de ter um matchup difícil contra Bolt. Ninguém tem medo. Aqui no Não. Brasil, no México, de forma geral, assim, a gente sempre pensa nisso, né? E é por isso que quando o Andrés vai pra Toronto, ele faz top 2, cara. Exatamente, velho. Pegou os americanos tudo de surpresa. É É, muito legal, cara. Mais uma aparição, hein? Duas aparições aí muito próximas do Miraidon, né? Ele vai sair sim. atirando, velho, antes da rotação, né? E de novo é aquele tipo de run que ele tá no Winanin pra o top cut assimétrico, ele tá ali, ele precisa de uma combinação de resultados pra ficar numa posição muito boa, mas como ele perde a última, ele vai pra top 44, assim. Então, é muito parecido, né, com o caso do Jess. Sim. E impressionante também. E aqui na metagame, uma coisa que me surpreende é o Goldengo sendo superado, né, pelo Put Noir em Mérida. E nunca achei que fosse isso acontecer. Achei que Dengo ia ser o primeiro, assim, em todos os Majors até rotacionar, né? Mas Sim. talvez aqui a gente esteja vendo um pouco do impacto da regionalidade, apesar de que muitos jogadores norte-americanos foram a Mérida, né? Ah, Então, tal- talvez, eu não sei, eu não entendo a cabeça dos americanos, né? Mas talvez tenha um sentimento de tipo, eu vou pra um Major na América Latina, eu vou pegar um deck que não é o meu main deck, né?
Então Uhum. eu não vou de Dengo, eu vou de Grinnell, porque eu tô enjoado de Dengo, né. Talvez seja algo parecido também, mas fato é que 18% de assim, 17% de push é um completo de um exagero, né. Isso aqui tá muito inflacionado, sabe. Sim, exato. É, Nós não esperamos que se repita, né? Mas eu tô é, me exato. perguntando se 14 não vai ser o novo normal pro Goldengo. Vamos ver. É, eu acho que 15, 14, talvez. É. E, pô, cara, Raio Fúria acima de Guard, assim, né? Absurdo. É, e o Zoroark ficou bem silencioso, né? Aqui no, em Mérida, eu acho que não teve nenhuma colocação muito boa, assim. Só o Jonathan que foi pro Day 2 e tal. É, também usando a mesma ideia aqui do Liam, um pouquinho diferente, mas a mesma ideia da lista. E cara, então nos trouxe algumas questões, Mérida, né? Mas eu acho que a América Latina é um terreno muito próprio, então Hum, que segue muitas próprias regras, assim, acho que até mais diferente do que na relação entre a Europa e a América do Norte, né? Então, muito interessante, e definitivamente apesar de mais diverso, também um bom objeto de estudos, né? uhum. É, e teve stream, né, a grande parte das rodadas eu acho que todas as rodadas tiveram stream, na verdade. Uhum. E, então, claro, é um ótimo objeto de estudo, com certeza. E por isso, então, fechamos aqui as nossas análises e como é que tu vê os próximos eventos e quais são as expectativas para o Internacional da Europa e o que que tu acha também da gente continuar no mesmo formato, né? Tem tido uma polêmica, uma divisão de água sobre isso no Twitter. Como é que tu se posiciona? É, a realidade é que eu não me importo da gente continuar no mesmo formato, assim. Eu entendo que as pessoas acham mais tediante, né? Uhum, Tedioso. Mas, cara, eu acho super ok continuar no mesmo formato. Eu até acho. eh, Participando de outros de outros cenários competitivos de esportes, né? uhum, Eu via muito essa questão, por exemplo, vou usar o exemplo de Valorant, né? Mudar o map pool antes do Mundial, sabe? uhum, Seria o equivalente a mudar a rotação antes de um internacional. uhum, Eu acho até que seria menos produtivo isso. uhum, Tu dá chance, claro, para existirem recompensas maiores por pessoas que têm habilidade maiores em deck build, né? uhum, Mas eu acho menos produtivo. A minha grande questão é a mudança no TCG Live, né? Tu mudar o uhum, TCG Live e não mudar o formato, daí isso pra mim é simplesmente contraprodutivo, né? Eu uhum, entendo que o PTCG Live seja uma ferramenta para todos da comunidade e não só para as 2.000 pessoas que vão participar do Internacional da Europa, né? uhum, E que as pessoas que jogam PTCG Live são muito maior, é um número maior que 2.000 pessoas, mas que pelo menos tivesse uma ferramenta de treino do formato atual no aplicativo, né? uhum, Essa é a minha única questão com isso, assim. Eu acho que qualquer coisa além disso é um drama infundado, assim, porque eu acho até mais produtivo uma mudança de formato não ser antes de um internacional, né? sim, Eu até hoje fico em choque com o que aconteceu no internacional da Europa. Não, no internacional foi no inter... não foi no internacional da América do Norte, foi no Worlds, né? Até hoje eu fico em choque com o que aconteceu no Worlds. sim, Aquela mudança de formato bizarra, assim, de 25% de dengo. Eu sim, preferia que não tivesse acontecido aquilo, sabe? sim, Eu sim. acho que coisa parecida aconteceria no Internacional na Europa se lançasse o formato de Ascended Heroes, né? Assim como o Champions no Valorant, né, eu enxergo muito o internacional, os internacionais e principalmente o mundial como o ápice daquele formato, né? Então, quem masterizou melhor, quem chegou no nível mais alto dentro daquele formato ali, né? Então, eu concordo com essa ideia. Eu acho que o live ele não é visto com carinho o suficiente como uma ferramenta competitiva, assim. Então, ele parece muito ser uma coisa própria nos olhos da Pokémon Company, assim, e talvez os feedbacks da comunidade façam com que isso aconteça, né? Pode até ser mesmo uma fila separada para formato atual, só nesse período, né, curto de tempo, já ajudaria muito. Mencionar aqui também o Blitzel, né, o All Out Blitzel, que fez uma iniciativa bem bacana, assim, tá fazendo uma série de campeonatos para quem quer treinar
pro Internacional da Europa com lista fechada que não publica depois, então para que ninguém entregue as listas. Nós dois jogamos, né? Eu Uhum. joguei parte, assim, joguei 8 rodadas e tu foi até o final, né? Então foi uma run bem legal com as listas que a gente tá testando pro próximo challenge, né? Então tu de Mirai do de Zoroark. E um nível muito legal, né? Do campeonato. Cara, teve campeão do Internacional da América Latina Júnior jogando, teve jogadores de nível regional que já foram para dia 2 já conseguiram premiação em dinheiro, teve GOATs do Yu-Gi-Oh! Que estão fazendo transição pro Pokémon jogando. Cara, teve de tudo lá, sabe? Teve Exato. streamers, enfim. Um nível bem legal mesmo, assim. E bastante, pra mim, pelo menos assim, foi lotado, recheado de decks do meta, então serviu muito pra que eu pudesse testar e tal. Então foi É, bem legal. eu joguei as 9 rodadas, acabei vencendo o Inanim pro Top Cut, infelizmente. Meu oponente na última rodada conseguiu o Top Cut. E eu peguei 2 decks que eram decks Rogue e os outros 7 eram decks do meta, assim, então foi maravilhoso. Sim. É, então assim, citando um pouco o Azul, que eu adorei aquele Twitter dele, cara, não, como é que é? Você só não vai poder colocar uns Poképads no seu pult e chamar de lista inovadora. Você não vai poder levar teu Zekrom e ficar 3-3 drop, cara. Então, assim, Né? sabe, lo- se concentra, tá ligado? Para de drama e que a gente ainda tem um formato pra se concentrar e fazer o melhor jogo possível, né? Principalmente que agora, mesmo se não tivesse novidades, a gente teria que encarar essa oportunidade competitiva de chegar no nível mais alto possível do formato antes dele mudar. Mas ainda tem novidades, tem wildcards, tem Pultizard, tem Greensnau ganhando força, tem Mega Absol Cara, aí. Terazard é um bebê. É, Terazard é um Terazard é um bebê, bebê nasceu recém-nascido. ontem, velho. Né? Exatamente, sabe? E tem arquétipos passando por transformações. Guard tá num momento super incerto, onde não tem um consenso como jogar, sabe? Então, será que a gente continua num formato super tecado pra Terazard, com Watchtower até na Guard, ou será que não? Então, eu acho que ainda tem muita coisa pra pensar e se preparar pro Internacional da Europa. E eu tô muito contigo, assim, eu acho que a única coisa ruim foi a questão do live. E eu acho que o formato de um mês aí que nós teremos em março de com a coleção nova e sem a rotação, eu não espero grandes mudanças também. Então, a mudança de formato mesmo vai vir com a rotação, na minha opinião. E até lá Sim. nós temos muito o que trabalhar até chegar no nível mais alto possível desse formato. Vi o Internacional da América Latina, cara. Foi lindo. Foi lindo, não teve mudança de formato nenhuma significativa. Uhum, Foi um internacional maravilhoso, assim. né? Como E, deve ser. exato. Então, eu tô muito ansioso para Santiago, claro, porque vai ter Uhum, muitos brasileiros em Santiago, ah, muitos brasileiros que eu torço pessoalmente. uhum, E claro, o Internacional Europa vai ter muitos brasileiros também, ansioso pelo campeonato de forma geral. Uma pena que para as experiências pessoais a gente não vai poder confiar tanto, né? Eu ainda jogo no live todo dia e a maioria dos decks ainda não são decks de formato novo, não são decks rogues. Mas quando vem, tu fica naquela de sentimento de, eu vou conceder aqui que é mais fácil, sabe? né? Mas pro formato em geral, tipo, não tem uma grande questão sobre isso, né? Bem ok Exatamente. eles atrasarem. Sim, até assim, falando do meu caso, né, em questão de acessibilidade, pra mim é ótimo. Eu não vou me sentir atrás se eu esperar pra comprar as cartas, esperar os produtos novos saírem e baixar o Poképad, que tá R$ 15. Sim. Então esse início de coleção assim, o jogador de Pokémon tende a ter muita pressa de como conseguir as cartas, né? Tem muitas vozes na cabeça que falam, não, e se sumir, e se ninguém mais tiver, e se continuar caro, e se eu quiser usar e não puder e tal, não puder. Mas agora a gente vai ter esse mês bem tranquilo, sim. Eu, por exemplo, pra conseguir os Ekans, pra conseguir talvez o Poképad, mesmo se eu não conseguir, eu substituo, sabe? Então vai ser um. É, e esse mercado que tu comentou de valores, ele é muito real, e daí realmente ele é relevante, Uhum, quando uma coleção sai, por exemplo, dia 30 de janeiro e dia 14 de fevereiro tem um internacional. O mercado da Europa fica maluco. Os lojistas de Londres vão botar o Poképad a US$ 14, não R$ 14. uhum, E com razão, porque a procura vai ser enorme, sabe? Então, é produtivo para todo mundo esse atraso. é, Porque as ETBs não vão vir agora, as mini box não vão vir agora. Então, sempre demora
para baixar o preço. E se acontecesse um internacional antes de chegar esses produtos, aí seria, principalmente para a Europa, que é onde acontece, e Santiago também um pouco, né? Uhum. Aí seria loucura, que nem tu comentou, assim. E com razão, né? Daí não seria só as vozes da cabeça, né? Por questões competitivas a galera teria que ir atrás, assim. Aí seria pior ainda. É, exatamente. E aí, cara, colocar mais barreiras financeiras e logísticas também é sempre pior pra todo mundo, né? Uhum. A gente quer deixar o máximo possível o jogo sobre o jogo em si e não fatores externos. Enfim, então em breve vamos postar as novas previsões para Santiago, né? E E, Sydney? e Sydney, eu tinha esquecido de Sydney, é verdade. É, os dois vão acontecer no mesmo final de semana, assim como Mérida e Birman, Boa. Então estaremos né? atentos a isso. E depois ver nossas previsões, se você concorda, se você discorda, a gente segue interagindo. E nós dois seguimos postando vídeos nos nossos canais com as nossas trajetórias, nossos testes, nossos aprendizados e nossas progressões nas listas que nós estamos jogando. E também agora, no final de fevereiro, também teremos o resumo sobre os challenges. Então, muita coisa pra vir antes da rotação. Para de pensar na rotação, cara. Tem muita coisa pra focar antes disso acontecer e muito conteúdo pra gente produzir. Então, até a É próxima. isso. Até Santiago. Até.